E tenho um prazer, então, de receber o Fernando, que imediatamente aceitou o desafio de moderar essa sessão. Na verdade, a sessão é composta de que forma? Ao invés de cada convidado que eu vou chamar a seguir apresentar um conjunto de slides dando uma palestra, vamos fazer uma mesa redonda, sem mesa ou com pequenas mesinhas quadradas, onde o Fernando administra, fazendo as perguntas, endereçando as perguntas e conduzindo o debate entre os debatedores. Para compor essa mesa, então, eu convido, por gentileza, o representante da CVM, Roberto Tadeu Antunes Fernandes. Tadeu é diretor da CVM, servidor da CVM desde 1979, onde ocupou cargos de superintendente de fiscalização externa, superintendente de relações com o mercado e intermediários e superintendente geral. Ele é formado em economia e bacharel em direito. Convido o representante da SUSEP, Gabriel Almeida Caldas. Gabriel é coordenador de aferição e solvência da SUSEP desde 2010, com graduação em contabilidade e administração. Fique à vontade, Gabriel. Como o representante do Ibracon ainda não chegou, o Vanderlei Olivetti, assim que ele chegar eu o convidarei para se juntar à mesa. E eu agradeço o aceite em cima da hora do Marcos Koller, por gentileza, Marcos, para compor esta mesa de catalisadores também. O Marcos está aqui representando o senador Francisco Dornelles. Marcos é assessor parlamentar do Senado Federal, com vasta experiência sobre a dinâmica de funcionamento das nossas casas legislativas, por razões óbvias, principalmente do Senado, e pode contribuir muito para o debate com os stakeholders. Afinal de contas, algumas questões que o Fernando supostamente endereçará dirão respeito à alteração da lei da CVM para permitir, para viabilizar a constituição desse órgão semelhante ao PCA-OB que o Zubaidor apresentou, eventualmente alguma questão relativa à alteração da lei 6404 para eliminar aqueles ainda requisitos contábeis específicos. E eu lamento informar que, embora conste na programação, não estará presente no dia de hoje o Conselho Federal de Contabilidade. Na segunda-feira, o Conselho Federal de Contabilidade enviou uma mensagem formal ao Banco Mundial, lamentando que não poderia enviar seu representante. Eu entendo, conflito de agenda, existe, desde segunda-feira, eles estão envolvidos na posse dos novos presidentes que nós elegemos para os nossos regionais e diversos debates para a constituição da agenda para os próximos 2 anos do Conselho Federal. Infelizmente, eles não conseguiram tempo hábil para mandar um representante. Então, sem mais delongas, Fernando, somos todos ouvidos. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela presença, obrigado, Ricardo, pelo convite e também ao Banco Mundial aí pela apresentação. Eu estou ainda no mestrado, mas eu não sou contador. Se eu falar alguma besteira, vocês me perdoem. Bom, é uma pena que o Conselho Federal não possa estar aqui, porque no relatório várias das recomendações são direcionadas a ele, e acho que eles podiam dar o lado deles da questão e dizer o que eles estão fazendo, né? Eu acho que todo mundo, não sei se todo mundo, mas quase todo mundo já deve ter ouvido aí a campanha que eles estão no ano da contabilidade no Brasil, com jingles no rádio, campanha de televisão, juntaram até os 4 auditores, os 5, né? Cinco presidentes de auditoria no mesmo anúncio, né? Se estão fazendo um esforço aí para endereçar um dos problemas da profissão, que eu acho que os contadores acham que é falta de valorização. Nessa área eles estão trabalhando com isso. E eu cheguei a escrever outro dia, se não fosse o governo com a contabilidade criativa jogando contra, dava para melhorar um pouco a imagem da contabilidade. Mas aqui, tirando essa primeira apresentação, eu queria começar tratando do Conselho de Supervisão dos Auditores e do PCOB. Eu queria endereçar primeiro a pergunta para o Tadeu, aqui da CVM. Quer dizer, na recomendação consta que isso seria um órgão possivelmente ligado à CVM.
de que maneira a autarquia estaria preparada e interessada, e que desafios vocês veem para criar um órgão desse tipo? Alô, alô. Bom dia a todos. Inicialmente, aí, agradecer o convite dos organizadores da Fundação. Parabenizar aí o Banco Mundial e todos aqueles que trabalharam e trabalham nesse projeto. É um projeto extenso, importante. Falamos aqui de questões de 2005, portanto, o tempo passa rapidamente. Então, agradecendo e parabenizando, vamos diretamente ao assunto. A CVM, assim, uma mensagem, acho que importante, que eu trago em nome da CVM, é uma reafirmação de que a CVM constantemente, assim, numa luta diária, ela está na busca da qualificação dos profissionais que lidam no mercado que ela supervisiona. Isso está no sangue dela, né? Quer dizer, dentre lá as suas atribuições, aquela que ela olha com carinho e com dedicação é a qualificação dos profissionais, né? Porque ela tem uma certeza de que o mercado será melhor, né, quanto melhor forem aqueles que atuam nesse mercado. E, obviamente, né, a categoria dos auditores, que é supervisionado por ela em certa medida ou num determinado conjunto, está inserida, né, nessa visão e nessa perspectiva que ela tem. Os contadores, de certa forma, também. Quer dizer, ainda que ela não tenha sobre o contador em si, né, uma competência, né, do ponto de vista de supervisão, é indiscutível, e eu endosso a palavra, né, do representante do Banco Mundial, é indiscutível a importância da contabilidade, né, para tudo isso que a gente está discutindo aqui. Então, o contador, não obstante estar fora, longe dessa supervisão da CVM, ele tem um papel primordial na qualidade, enfim, dos entes supervisionados pela CVM. Então, esse foco da qualidade está lá na CVM. É o que a gente faz, repito, com constância. Portanto, se a gente imagina, e se há indicativos, indicadores, de que a criação de um órgão, né, com essa perspectiva, com essa configuração, ele é um indutor disto, né, ele é algo que irá acrescentar, né, qualidade a isto, a CVM é, de início e de pronto, vamos dizer, aderente a esta ideia, né? Então, ela adere à ideia de que precisa de algo a aprimorar essa supervisão. Mas, nesse momento, ela não vai muito além disto. Além de se colocar à disposição e estar à disposição para discutir, para trabalhar firmemente, né, na busca, né, da criação ou da eventual criação, se isso de fato for algo a ser concretizado, de um órgão desse tipo. Sabedor, é certo, das dificuldades que não são poucas, né, que a gente consegue de início vislumbrar para a efetivação, né? De um lado, passa por questões legislativas, né? São necessárias mudanças legislativas, né? Passa por um entendimento que tem que ser amplo, né? Quer dizer, existem vários órgãos envolvidos, né? Porque hoje, ainda que o registro do auditor para efeito das companhias abertas seja realizado na CVM, a gente sabe que o universo é muito maior do que isso, né? Quer dizer, a parcela que está lá debaixo de um registro e de uma supervisão da CVM
ele é uma parcela, ele é um componente de um todo muito maior do que isso. A vocação da CVM é uma vocação voltada para o mercado de capitais, para o mercado de valores mobiliários. Vocação imposta pela lei que a criou e que deu a ela as atribuições. Fiscalizar uma companhia aberta, supervisionar um auditor de companhia aberta, tem uma perspectiva. Supervisionar um auditor de uma entidade que está fora da supervisão da CVM tem outra perspectiva, né? Então, na hora de pensar, né, na hora de mais concretamente evoluir para um projeto ou por uma proposta de criação desse órgão, certamente terá que haver, né, a visão e a perspectiva dessas várias facetas, né? Porque hoje a CVM, ainda que registre todos os auditores, ela, repito, tem uma supervisão sobre um conjunto muito mais limitado do que o todo, né? Ficando, obviamente, por cada um de alguns órgãos aqui citados, como a SUSEP, como a Previc, como o Banco Central, a responsabilidade pela supervisão da atuação deles em cada um desses segmentos, né, desse mercado também mais amplo do que o próprio mercado da CVM. Então, a CVM, esse assunto é um assunto que não é novo lá, né? Esse é um assunto que a nossa área de normas contábeis tem se deparado com ele, tem tratado dele em fóruns dos quais a gente participa, mas ainda não é um tema que tenha sido objeto de uma deliberação, eu diria, com um pouco mais de formalismo, num sentido desta configuração do órgão. Mas, repito, é de interesse da CVM, sem dúvida nenhuma, trabalhar em conjunto na perspectiva, né, numa perspectiva de que esse órgão vai agregar ainda mais valor e mais qualidade a este segmento. Obrigado pela resposta. E eu vou aproveitar uma deixa que você deu a entender sobre especialização, né, que a CVM tem um foco maior nas companhias abertas, que são reguladas pela companhia. E queria saber do Gabriel, como que a falta de especialização, talvez, em seguros, quer dizer, como que na SUSEP vocês tratam com isso? Porque a impressão que me dá que a gente falou muito aqui de currículo, de graduação, no foco de contabilidade de seguradoras ou de outras entidades, em geral o pessoal está, bom, vamos fazer das não financeiras, e se dá muito foco para a contabilidade das empresas não financeiras, se deixa de lado outras entidades. De que maneira isso é um desafio para vocês na SUSEP? E também eu queria que você comentasse um pouco sobre a avaliação que o Banco Mundial faz sobre o processo de fiscalização lá na SUSEP, que ainda teria espaço para melhorar. Bem, primeiro eu queria parabenizar o Banco Mundial pelo evento, né, e agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui passando um pouco da experiência da SUSEP, nosso mercado regulado, né, uma boa oportunidade para a gente poder mostrar a nossa cara, né. E antes de responder a sua pergunta, queria passar um pouco até pela questão da auditoria, falar um pouco do nosso ambiente regulatório. A gente tem a resolução 318 da SUSEP, né, do CNSP, na verdade, que regula toda a auditoria contábil. E passando assim para o auditor, nessa resolução, sempre que a supervisão, seja ela a direta ou a indireta, identifica algum fato que cause uma distorção relevante nas demonstrações contábeis, assim, foi até bom o disclaimer, né, que está até no site, que aqui seria uma
uma posição mais pessoal, né? Eu considero até um pouco limitado, né, os normativos da SUSEP, porque você pode tornar ele sem efeito a auditoria, se for causando uma distorção relevante não identificada pelo auditor. Você pode substituir compulsoriamente o auditor e pode fazer uma denúncia ao CFC, porém, você não tem como caçar o registro, né? Como ele mesmo falou, o registro do auditor é todo feito na CVM. Essa é só, o máximo que a gente pode fazer também é aplicar uma multa no auditor. Então, essa capacidade limitada gera um pouco até de desconforto, né, entre a gente. E essa iniciativa até do Banco Mundial de colocar, de sugerir, né, esse órgão, juntamente seria junto com a CVM, né, é muito boa para o nosso mercado. E com certeza isso sendo implementado vai ter todo o auxílio da SUSEP, essas questões que até você puxou, é muito específica, a contabilidade muito específica. Com certeza a CVM não vai ter a capacidade, não sem querer subestimar a capacidade da CVM, mas técnica, né, do mercado de seguros para poder avaliar se o auditor agiu da melhor forma, com a melhor qualidade no trabalho dele. Isso vai ser uma coisa em conjunto, não vai... É a questão do registro na CVM. A CVM registra, mas para caçar o registro precisa do input nosso, de o porquê daquilo ser um ato nocivo ou não, né? E já indo para a sua pergunta, essa questão da contabilidade do mercado de seguros, de ser muito específica, né? A gente o pessoal da SUSEP está sempre disposto, está sempre em encontro, fazendo convênios com outros órgãos, para passar um pouco da experiência, e com certeza essa iniciativa do PCAOB brasileiro vai ser muito, muito boa para o nosso mercado. E também para outra, eu pensei até que você ia mais para frente com essa parte das críticas, né, do relatório do Banco Mundial, né? Essas críticas, assim, passam um pouco pela minha cabeça pelo modo que a estrutura da SUSEP é organizada, né? A nossa capacidade, fala até um pouco da nossa capacidade limitada, né, até de recursos humanos, porque diferentemente do Banco Central e da CVM, que tem gerências, em algum caso, acho que no caso da CVM são gerências específicas de normas, o Banco Central tem uma diretoria de normas, a SUSEP, a área que cuida da supervisão à distância, o monitoramento das companhias à distância, ela também elabora normas de solvência, né, normas dos regimes prudenciais, né, que as seguradoras têm que se adequar, como se fosse o Basileia dos bancos. Então, há uma superposição de trabalhos naquela equipe que, enquanto não houver essa segregação dessas funções, né, o trabalho vai continuar sendo criticado. Aqui fica até passando assim, não uma crítica pessoal, mas é a realidade, né, que a gente está envolvido. E cabe salientar também que a gente, na SUSEP, tem essa grande preocupação com a estabilidade financeira do mercado, né, com a liquidez das companhias, né, com a solvência das companhias. Então, uma preocupação muito grande com isso, que às vezes os princípios de solvência, eles colidem em certos pontos com os princípios contábeis internacionais, e são conflitos que nós temos que lidar no dia a dia, são muito discutidos, e às vezes um sai perdendo, o outro não, e essa convergência, ela veio no processo todo, eu acho muito satisfatória, mas ainda vão haver conflitos, né? E essa questão das críticas, realmente, de 2012 para cá, eu estou lá na SUSEP há 3 anos, né, na mesma área, que é a área que cuida da contabilidade e solvência, eu não vi nenhuma... Assim, há muita discussão de se segregar, mas ainda não tem nenhuma medida concreta para isso. Entendi. Não é uma questão mais de... Você mencionou recursos humanos, então seria de quem dependeria uma mudança dessa? É uma questão própria da SUSEP com o Ministério, ou teria que mudar alguma lei, alguma... Não, eu não considero que seja de recursos humanos, mas assim de políticas internas da SUSEP, de você direcionar, de que agora nós vamos trabalhar elaborando os princípios e não mais fazendo a supervisão.
à distância juntamente, né? Às vezes a gente trabalha junto fazendo a mesma coisa, mas eu acho que é uma coisa mais estrutural mesmo, né? Eu, como até coordenador de área, né, a gente fica até um pouco limitado como na parte técnica e não consegue conduzir essa situação, mas vejo que é um problema estrutural que já as áreas técnicas já propuseram, já fizeram suas propostas, mas aí vira uma coisa mais acima da gente. Obrigado. Agora eu queria passar a palavra para o Marcos. Marcos, várias sugestões aqui que aparecem no relatório do Banco Mundial passam por mudanças legislativas. E acho que todo mundo aqui gostaria de saber, não sei de que maneira você pode ajudar, a dar o caminho das pedras aí de como é possível se propor um ajuste de legislação que atenda alguns desses pontos, seja para criar um órgão de supervisão de auditoria ou para tirar o detalhamento contábil da lei das SA. Tem algum atalho? Eu sou leigo nessa área de tramitação, você poderia dizer, às vezes a gente vê algumas leis que passam só na comissão e já viram lei, outras têm que passar no plenário, passar em 2 casas. O que você pode dar de dica aí para os agentes envolvidos, se eles quiserem influenciar ou sugerir para conduzir esse processo, para dar andamento aí nas sugestões? A questão da tramitação legislativa, você pode ter 2 perspectivas que a gente poderia discutir aqui. Uma é a minudência técnica e a outra é uma visão mais geral, digamos assim, macropolítica, né? Nessa visão mais macropolítica, você tem uma interpretação canônica no Brasil, que é do presidencialismo de coalizão, ou seja, é uma interpretação inaugurada ou proposta pelo Sérgio Abranches, isso vem sendo aperfeiçoada, discutida, rediscutida, são feitos acréscimos, reduções e etc. Bom, basicamente, eu acho que na ciência política brasileira as pessoas têm essa interpretação como uma interpretação guia e é a que todo mundo usa para entender como é o processo político brasileiro. Então, de forma resumida, é o seguinte, quer dizer, nós temos uma multitude de partidos políticos, forças políticas, que disputam as eleições proporcionais de uma maneira mais ou menos desorganizada do ponto de vista de programas, e os programas políticos interessam relativamente pouco nessa disputa. Até a forma de transformar votos em cadeiras é um pouco... essa forma acaba não gerando uma similaridade muito grande entre o que fez o eleitor e o que resulta nas cadeiras. Nós temos problemas também de proporcionalidade entre regiões, estados. Existe uma subrepresentação, por exemplo, em São Paulo, em relação a alguns estados menos populosos, e assim por diante. E, ao mesmo tempo, nós temos as eleições para os cargos executivos, né? Então, o que sai disso tudo é que você tem uma eleição para o executivo que não vai necessariamente gerar uma maioria programática. E, a partir daí, esse executivo ele tem que formar uma base. E, diante desse processo mais ou menos contraditório, você poderia pensar o seguinte: bom, então vai haver um caos aí, vai ser impossível formar uma base consistente para o governo tocar o seu dia a dia e formar uma base parlamentar de sustentação. Mas o que essa interpretação do presidencialismo de coalizão diz é o seguinte: não vai existir caos. Você vai conseguir montar um governo com uma grande capacidade de operação política, porque existem recursos de poder no executivo que permitem a ele amalgamar, digamos assim, essa suposta confusão política, e ele vai conseguir, por meio desses recursos de poder, que em parte são recursos legislativos, propriamente dito, e em parte são recursos orçamentários, econômicos, emendas legislativas, partição do poder político em ministérios, secretarias, etc., etc. Com isso tudo, ele consegue uma relativa consistência de uma base parlamentar.
Bom, isso é a primeira parte da questão. Então, o que se tem, na verdade, no presidencialismo de coalizão é uma estrutura em que o executivo tem uma grande capacidade de iniciativa legislativa. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender, e na nossa experiência lá no legislativo a gente vê muito isso, né? Quer dizer, não existe a figura do lonesome guy, o sujeito que vai sozinho tocar uma grande ideia, não é? É muito difícil, se uma proposição não for entendida e vista como necessária pelo executivo, ela dificilmente vai tramitar com sucesso. 85%, algumas pesquisas mostram que 85% das iniciativas que tramitam com sucesso, elas são de iniciativa do executivo, né? E existe um fenômeno também de que o executivo, muitas vezes, ele faz a captação de ideias que surgem de parlamentares, e essas ideias ficam, às vezes, vagando na tramitação durante muitos anos, às vezes décadas, e um belo dia o executivo absorve essas propostas e, evidentemente, sob a sua coordenação, essas propostas tramitam com sucesso pela sua base, né? Então, na verdade, a gente pode ver o presidencialismo de coalizão como uma esfera política em que essas duas instâncias, executivo e legislativo, elas são mais ou menos dissolvidas, né? O que você tem é uma espécie de fusão dessas duas instâncias, e o que você tem é uma maioria coordenada, sem dúvida, pelo executivo e pelas lideranças do Congresso, pelos presidentes das duas casas e etc. Isso funciona com um nível de harmonia relativamente grande, né? Então, qualquer proposta que se pretenda vitoriosa, ela tem que passar por ministérios, os ministérios de interesse têm que ser convencidos, né? Lideranças importantes dessa maioria no Congresso têm que ser convencidos, de forma que essas propostas sejam abraçadas como de interesse do Executivo e de interesse dessa maioria. De outra maneira, é muito difícil ver uma perspectiva. Eu encaro essas propostas que são feitas como parte da agenda microeconômica do país, chamada todo aquele esforço que nunca deve parar no país de estar sempre adequando, fazendo com que a economia funcione com mais eficiência, como o professor Ricardo colocou. Você está harmonizando as regras do mercado acionário brasileiro e da contabilidade em geral com as práticas internacionais. Isso é fácil de falar e difícil de fazer, né? Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, é que o nosso direito tributário é extremamente formalista, e é formalista até para a proteção do contribuinte. Então, nós temos uma regra de ouro no direito tributário brasileiro, é o seguinte: não existe fato gerador se não definido em lei. Uma das propostas que vocês estão fazendo é exatamente retirar uma série de coisas da 6.404, uma série de definições, para quê? Para que sempre fique up-to-date, sempre fique atualizada a nossa contabilidade com as mudanças da regra internacional. Mas, ao fazer isso, vai se estar dificultando a definição dos fatos geradores tributários em alguma medida. Não é? Então, são dificuldades técnicas que podem surgir no meio do caminho, que tem que se lidar. Quer dizer, uma perspectiva seria simplesmente falar o seguinte: ó, tributação vai ser uma coisa e contabilidade vai ser outra. É um caminho. O problema é que tributação e contabilidade, elas têm reflexos mútuos, né? Em geral. Mas, de qualquer maneira, eu acho que assim, do ponto de vista legislativo estrito sensu, entrando um pouco mais na minudência e fora dessa visão macropolítica, especificamente na criação desse comitê, teria que ser um projeto de lei de iniciativa do Executivo, porque você está criando um órgão público novo, né? Então, tem que ser de iniciativa do presidente, isso é privativo do presidente. Se for criar órgão novo, não pode ser de iniciativa de parlamentar. As alterações na 6.404 pode ser de iniciativa de parlamentar, porque isso
cabe na iniciativa de parlamentar. E com relação à RTT, que foi dito aqui, ela já está tramitando como medida provisória e parece que vai ter sucesso. Não vai haver nenhuma modificação importante no que vem sendo discutido. Muito obrigado. Eu queria aproveitar para voltar aqui a palavra para o Tadeu. O Tadeu, é o seguinte, a gente sabe que às vezes, a gente já viu acontecer, às vezes a CVM consegue criar esse canal de falar com alguém lá em Brasília para levar uma proposta, para fazer ajustes pontuais. Quando a mudança é muito grande, fica mais difícil. Mas, recentemente, teve uma mudança com aprovação de debêntures conversíveis, ela mexeu em 2 ou 3 artigos da 6404, e a gente sabe que, acho que até o Yasbeg e alguns diretores estavam envolvidos aí na elaboração da sugestão da medida. Você vê espaço para a CVM tomar alguma iniciativa, ou tentar abrir um canal, ou fazer alguma coisa desse tipo com o Ministério da Fazenda, em relação a essas propostas? Assim, na linha do que o Marcos disse, eu acho que, separando um pouco, tratando primeiro da questão de eventuais mudanças na 6404, ou de extração dela, tirar dela certas questões, né? Todas as mudanças até então feitas e realizadas foram na própria lei, né? O que se conseguiu, os avanços que se conseguiu, foram avanços na própria 6404, e a CVM, obviamente, teve um papel importante nessa linha, né? De ser o canal, né? Enfim, aquela via para se chegar via ministério, que é outra coisa imprescindível num processo legislativo deste, para se conseguir fazer aquelas mudanças. Portanto, de novo, né, se a percepção, né, de que uma extração ou a retirada de algumas questões da Lei 6404 trará qualidade, de novo, a gente insiste nessa questão de que toda a perspectiva desse trabalho é a busca da qualidade, portanto, a gente já tem uma bandeira positiva, porque o que se está querendo é melhorar. Se a intenção, se a gente consegue, e aí, de novo, tem que ter um trabalho, né, extenso, passa por essa perspectiva, né, quer dizer, de visão ou de percepção, né, do impacto disso nas questões tributárias, porque aí já vai envolver um órgão, né, que não é um órgão objeto desse, quer dizer, do que se trata aqui especificamente, que é a questão, enfim, da Receita Federal, de tributação, enfim. Mas, de novo, eu acho que se as pessoas que estão, né, as entidades que estão nesse radar, né, e aí tem órgãos de importância como a CVM, Banco Central, Conselho Federal de Contabilidade, Bracon, e aí a lista é extensa. Eu acho que se esse conjunto consegue se entender, né, e formular uma proposta, boa parte desse caminho, né, desse árduo caminho tá percorrido, né? E eu acho que qualquer iniciativa nesse sentido, a CVM está lá junto e capitaneando. Com relação à outra questão, que é a questão da constituição, enfim, desse órgão, o caminho é o mesmo. Eu acho que inevitavelmente a CVM estará lá empunhando a bandeira, se de novo, né, num trabalho antecedente, prévio, como eu disse aqui na primeira intervenção, esse conjunto também, esse grupo de órgãos, que, de novo, todos eles com uma enorme representatividade, chegarem ao consenso de que este modelo é, de fato, o modelo, né, que faz com que essa bandeira da qualidade tremule mais, né, do que hoje. Então, nessa perspectiva, a CVM, obviamente, estará lá disposta. Boa parte das mudanças
não vou chamar de boas partes, não sei se eu consigo qualificar tanto dessa forma, mas certamente muito do que se fez na 6404 de melhoria, né, e de avanço, foi com um trabalho, né, enfim, intenso da CVM, né, em parceria, enfim, com os demais agentes de mercado. Então, certamente a CVM terá um papel importante, mas eu acho que tão importante quanto todos os demais. Eu acho que eu não consigo, assim, nem tenho a pretensão de dizer que ela tem um destaque nessa configuração, porque eu acho que todos têm lá a sua importância e eu acho que é o todo que fará a diferença nisso. Tá certo. Eu queria voltar a palavra aqui para o Marcos. Marcos, quando vai se mexer na lei, o pessoal, muita gente fica com medo. Bom, eu quero fazer esse ajuste pontual aqui, e depois na hora que sai, o pessoal começa a acrescentar, mexe ali, ficou pior. Como tem alguma maneira para tentar evitar isso? É melhor quando vai via MP, via projeto de lei, demora mais, o que é mais rápido, o que tem que dar como blindar, é melhor trabalhar mais antes a ideia, antes de colocar no papel, para evitar esse tipo de remendo? Eu acho que os temas, né, que estão sendo discutidos, eles são bastante sensíveis, não é? Porque você está mexendo com mensuração patrimonial, isso vai ter reverberação em questões tributárias, evidentemente, e tem aspectos corporativos também, que no Brasil isso sempre tem uma relevância muito grande, não é? A gente tem visto uma espécie de rebelião contra os exames da OAB no Brasil, né? No Congresso tem havido muitas tentativas de eliminação do exame da OAB. Não sei se vocês têm acompanhado isso. Tem havido uma escalada contra esses exames de qualificação dos profissionais. Eu vejo isso com muita preocupação, porque, na verdade, assim, vai na contramão da necessidade do Brasil, porque é unânime, né, no setor privado a reclamação de que a gente precisa melhorar a qualidade da nossa mão de obra, né? Existe uma reclamação de que um dos grandes problemas para a gente aumentar a produtividade no Brasil é a qualificação da mão de obra em todos os, digamos assim, quase todos os setores. Mas, politicamente, isso tem se tornado uma bandeira de muitos parlamentares. Acabar com os exames de qualificação da OAB, por exemplo. Existem grupos de parlamentares que defendem isso no Congresso. Em várias tramitações de medidas provisórias, essa proposta é colocada na fase de emendas das medidas provisórias, hoje, né? Então, eu estou dando esse exemplo. Então, como foi colocado pelo Tadeu, da CVM, eu acho muito importante que essa discussão seja encaminhada primeiro entre os órgãos federais interessados, né, o CFC, a CVM, SUSEP, Banco Central, Receita Federal, para que essas ideias ganhem uma consistência interna e ganhem uma aceitação no Executivo e, a partir daí, sofrendo críticas, reparos e aprimoramentos, elas tenham condição de serem adotadas pela maioria. Esse conceito que eu chamei aqui de maioria, não é nem executivo nem legislativo, mas esse conceito da maioria. E aí, se isso vai tramitar por um projeto de lei, de iniciativa do executivo, ou por uma medida provisória, é uma questão até de menor relevância, né? O importante é que, digamos assim, esses atores mais relevantes de dentro do executivo percebam que a proposta tem uma consistência dentro da lógica e da visão de mundo deles, né? Isso sempre é muito relevante, porque se houver algum veto desconhecido,
vai haver, em algum momento da tramitação, né, esse veto ele aparece e ninguém vai nem saber por quê, tá? Mas ele para de tramitar, vai ser pedido o famoso apensamento, etc. Então, tem que entrar no jogo já sabendo qual vai ser o resultado, né? Preferência. O que a gente percebe sempre é isso, quer dizer, o executivo ele é muito cioso de consultar as várias áreas técnicas dele, né? Porque, especialmente quando você está lidando com questões que têm relevância econômica, patrimonial, tributária, né, que podem mexer muito com a arrecadação do governo, por exemplo, que podem suscitar contenciosos judiciais futuros, né? Porque às vezes uma mudança numa definição jurídica, na 6.404, pode deixar capenga, por exemplo, um fato gerador de tributo. E aí isso pode gerar um contencioso daí para frente, tributário. E nós temos clássicos contenciosos tributários, né? PIS/COFINS, tem contenciosos que não são tributários, mas agora a gente tem gente que fala em um contencioso de 150 bilhões de reais na poupança, por exemplo. São coisas que o Brasil já tinha esquecido, lá de 89, 86, e se falam dessas coisas. Então, assim, o governo é sempre muito vigilante nessas questões e ouve muito todo mundo que está nessa cadeia burocrática, todos esses órgãos técnicos. Obrigado. Agora eu queria mudar um pouquinho o tema, voltar a falar aqui com o Gabriel, a parte de qualidade da informação, né? Você, porque entendi, atua na área de fiscalização, na área do SUSEP, e eu queria saber a sua percepção, quer dizer, a parte das limitações que eventualmente possa haver lá, vocês entendem que as demonstrações contábeis, as informações financeiras que as empresas estão prestando e o trabalho dos auditores, eles estão a contento? Que tipo de deficiência vocês identificam, seja na preparação ou no trabalho de auditor, que você pudesse destacar e falar assim, bom, aqui dá para melhorar bastante, e se você entende que as propostas do Banco Mundial vão endereçar isso e ajudariam a resolver os problemas que vocês enfrentam? Bem, a SUSEP, seu normativo contábil, ela recepcionou até a última revisão do Banco Mundial 38 CP6, acho que foram 38, e agora mais 2. E nesse CP6 são inúmeras inúmera quantidade de informação que é requerida nas demonstrações financeiras, tanto em nota explicativa quanto no balanço. E, além disso, a SUSEP, na sua própria normativo contábil, ela requer outras divulgações que não estão no CP6, que são específicas do campo de seguros. E esses normativos eles vieram em pouco tempo, né, como tem algum estudo sobre notas explicativas, até um órgão ao lado do CPC, que o quanto que aumentou a quantidade de informação divulgada. Isso a gente vem acompanhando e fizemos até a nossa área técnica lá uma revisão de nota explicativa e vimos que não está contento. Não está contento. Mas isso é generalizado no mercado mundial, né? Eu vi até um exemplo uma vez de uma demonstração financeira perfeita, né? Ela tinha lá suas 100 páginas, né? E a gente também se questiona se isso realmente seria relevante para o usuário da informação, né? Ser não tão objetivo. Nossas revisões de qualidade, a gente tem visto que algumas notas explicativas não estão boas de algumas empresas, outras estão com problemas que a gente identifica em todo o mercado, né? Que a cópia do próprio FRS, não realmente a prática da companhia. E ligando aqui para uma das propostas do Banco Mundial, que é a educação continuada, né? E até a certificação, até a certificação que eu li, eu achei voluntária, né? Achei uma coisa até que a voluntária, se fosse um mercado supervisionado, fosse incentivado por normativo,
né, fosse obrigatório no mercado regulado, então a empresa listada fosse obrigatório, ao profissional de contabilidade ser certificado, ter educação continuada, isso iria gerar uma melhor qualidade nas emoções contábeis. E, possivelmente, essas falhas que não só no mercado regulado pela SUSEP, mas em todos os mercados acontecem, iriam diminuir bastante. Então, você entende que, quer dizer, se você tivesse um CPA, se você pode ser contador, saindo da faculdade, passando pelo estágio monitorado e pelo exame de suficiência, e aí a certificação adicional, conforme a proposta, é voluntária. E você entende que, então, que se para as entidades reguladas ela for obrigatória, tanto melhor? Não, sim, com certeza vai melhorar, e isso até nem é culpa até dos contadores, defendendo aqui até a minha profissão, porque as normas mudaram no Brasil drasticamente nos últimos anos e continuam mudando lá fora, né? A gente vê aí o IASB reformulando não detalhes das normas, né? A gente vê o IFRS 4, fase 2, né, que é específico para a área de seguros, ele vai, e que no Brasil foi recepcionado pelo CPC 11, ele vai mudar de maneira drástica a maneira com que é operacionalizada a informação que é demonstrada nas demonstrações contábeis, e essa educação continuada e essa certificação, realmente isso seria muito, muito grandioso para o nosso mercado e para todos os mercados. Eu acho que não só na SUSEP, mas as dificuldades foram, assim, até nesses estudos, foram notadas em todos os mercados, né? Entendi. Então, é um problema que você acha que a educação tenderia a resolver. Não é um problema de má vontade das empresas, ou elas não querem mostrar, ou a cultura. Você acha que o treinamento do elaborador do balanço poderia dar uma melhora significativa? Resolver, eu acho uma palavra forte. Eu acho que melhorar muito a qualidade e esse desenvolvimento, até que ele comentou ali no começo, isso ia melhorar bastante. Ia facilitar também até o trabalho do auditor, né? Que eu até converso com os auditores e tudo do nosso mercado, e eles têm também essa dificuldade de cobrar, uma coisa também que as empresas também às vezes têm um entendimento diferente. Então, podendo harmonizar todos os conceitos, né, seja numa prova, seja em programas de educação, como está aqui no relatório do Banco Mundial, programas de educação feitos pelo CFC, que tem a competência de normatizar as normas contábeis, né, e por meio do CPC, ia ser muito, muito valioso para o nosso mercado. Queria até citar um dado aqui que ficou pronto ontem, né, o perfil do contabilista brasileiro, e uma publicação aí do CFC, né, uma reedição, uma pesquisa que parece que 45% ou 50% dos contadores, dos formados de contabilidade, trabalham com a elaboração dos balanços, e seja numa empresa ou num escritório, alguma coisa assim, e de 1,5% mais ou menos são os auditores. Só esse 1,5% que está sujeito a reciclagem, né, a essa educação continuada. Então acho que isso é interessante. E Tadeu também um pouco na mesma linha, quer dizer, o Banco Mundial disse que a CVM se aprimorou bastante, melhorou sua estrutura de fiscalização. Até que vocês criaram uma gerência lá na Superintendência de Empresas específica para acompanhar aí o cumprimento das normas contábeis. Vocês estão contentes, estão tranquilos, ou daria para melhorar também? Quer dizer, vocês... Tranquilo nunca, né? Aliás, por falar em gerência nova de análise de balanço, está aqui o professor Eliseu, na verdade, brilhante mentor da ideia, e o filho dele lá está dando frutos. Então, assim, tranquilo nunca, né? Tranquilidade passa longe. Agora, sim, a gente tem feito um trabalho intenso no aprimoramento dessa supervisão, seja da supervisão das companhias, e aí, obviamente, atrelado a ela, o trabalho dos auditores, né? A gente executa isso lá através de duas áreas que trabalham, eu diria, quase que de braços dados, que é a área de empresas, né, olhando mais, né, a estrutura
enfim, das demonstrações, as informações prestadas, e a nossa área de normas contábeis, está aqui o Zé Carlos, que é o superintendente, né, fazendo essa apreciação mais da atuação do auditor e do trabalho específico da auditoria. E eles contam ainda com uma terceira via, né, que é a Superintendência de Fiscalização, que é aquela que, em casos necessários, então vai até a companhia ou o auditor. Então, a combinação, o conjunto de atuação dessas três áreas, cada vez mais integrado, cada vez mais suplementar, tem trazido, obviamente, um aumento na qualidade desse trabalho de supervisão. Atrelado a isso, a CVM instituiu, alguns anos atrás, um programa, né, um projeto de supervisão baseado em risco, né? A área de normas contábeis se incorporou a esse projeto está sendo implantado gradativamente, a área de normas contábeis se incorporou a esse projeto, hoje ela tem, né, um programa de supervisão baseada em risco também para o campo da auditoria, né, tentando mais foco, olhando de fato para a realidade nossa. A gente tem hoje lá, eu vou arriscar aqui uns números, né, que o Zé me deu de cola, temos, acho que parece que cerca de 400 auditores registrados na CVM, dos quais 100, mais ou menos, atuam no nosso mercado. Portanto, né, um terço, um quarto, né, 400, 100, enfim, atuam no nosso mercado, né? Apesar de 400 estarem registrados, desses 400, 100 atuam ou em companhias abertas, ou enfim, entidades do sistema de distribuição, fundos. Então, precisa ter foco nesse trabalho de supervisão, né? Precisa fazer esse trabalho de supervisão também olhando um pouco esse risco, e aí é risco de toda a ordem, inclusive risco da própria qualidade do serviço prestado. Então, essa conjugação aí de atitudes e de fatores tem trazido, sem dúvida nenhuma, uma melhoria de qualidade. Agora, sempre com uma perspectiva de melhoria e de aprimoramento. Ainda com você, o Gabriel aqui comentou sobre as notas explicativas, né? E todos os eventos que eu vou, o pessoal trata disso. E o pessoal quer diminuir as notas. Ao mesmo tempo, tem estudos aí que mostram, até da professora da FGV, a professora Edilene, que mostram que menos de 30% das informações que são necessárias são divulgadas. Como que você acha que isso deve ser tratado para quanto menor, melhor, quanto maior, melhor? Como fazer esse balanço entre qualidade e quantidade? Pois esse é outro problemão, né? O Bezerra quer a palavra? Quer falar, Zé? Então fala. Bom dia. Apenas para complementar, a CVM tem se debruçado sobre esse assunto há algum tempo, né? Claro que em parceria com o CPC, né, e com outras entidades. Temos trabalhado junto com um grupo de outras pessoas na elaboração de um documento que ainda não se sabe exatamente qual será o título dele, se um pronunciamento, se uma orientação, se uma interpretação, mas nós estamos trabalhando num documento, né, no sentido de dar ao mercado, né, um norte, né, de como elaborar nota explicativa. Pessoalmente, eu entendo que, né, não há nada de muito novo nessa questão, nessa discussão, né? E, além disso, além de não ter nada de muito novo nessa discussão, né, é uma discussão também que tem sido feita em âmbito mundial, né? Quer dizer, quantidade versus qualidade das notas explicativas, né? A tendência, né, e no nosso ambiente essa tendência ela fica muito mais acentuada, dado o nosso ambiente jurídico do direito positivo, da nossa cultura, a cultura latina, a cultura de trabalhar via código, né? Ou seja,
tem que estar escrito para ser válido, né? A tendência é que o volume das nossas notas seja maior do que quando comparado a outros ambientes econômicos, embora esses outros ambientes também debatam essa questão. O que a gente percebe aqui no Brasil é que a quantidade aumentou significativamente e que a qualidade não cresceu na mesma proporção. Isso não quer dizer que a qualidade não tenha aumentado. Ela aumentou sim, mas ela não aumentou na mesma proporção da quantidade, do volume de informação que está sendo prestado. Isso muito mais e aí eu vou repetir as palavras do Marco Severini no evento relativamente recente que a gente teve juntos. O Marco Severini era o contador-geral da Vale do Rio Doce, dizendo, muito mais por medo. Né? Medo de quê? Medo de errar. Né? Medo de que o órgão regulador, medo de que, eventualmente, algum investidor reclame de que determinada informação não está contida ali naquele conjunto de demonstrações. Por outro lado, né, há que se entender também que informação contábil não é informação para leigo. Né? Isso está, inclusive, no arcabouço das normas, está na estrutura conceitual. Né? Informação contábil é para quem tem um conhecimento razoável dos negócios da empresa, né, e de contabilidade. E mais que isso, está disposto a estudar esse assunto continuamente. Né? Então, informação contábil é uma informação especializada, né? Feita para um público especializado, né? E que, na hora de elaborar, esse elaborador tem que ter isso em mente, e na hora de revisar, aquele revisor, o auditor independente, também tem que ter isso em mente. Mas tudo isso é um desafio, né? É um desafio dado a todos esses ingredientes, né, que estão presentes na hora de elaborar a informação contábil. Né? Quer dizer, o desafio de dar a informação de maneira inteligível, né? A informação necessária, mais concisa, né? E, por outro lado, né? O medo, né? Que faz parte do processo normal, né? De não estar dando uma informação que eventualmente pode ser considerada relevante. Isso é um aprendizado. Né? Nós estamos agora, né? Entrando no 3º ano, né? De elaboração de demonstrações financeiras com base nesse novo conjunto, nesse novo set, nesse novo padrão contábil. Né? Isso é muito recente, né? É muito pouco tempo. Né? A curva de aprendizado continua bastante ascendente, na minha opinião. Então, eu acredito que teremos melhorias no futuro. Essas melhorias já são sentidas, embora o que se perceba agora, neste momento, é um crescimento significativo da quantidade e um crescimento não proporcional a esse crescimento de quantidade da qualidade. É isso. Eu não sei se o Bezerra quer ficar com o microfone ou não, mas eu tenho mais uma pergunta que tem relação aí com uma ação da CVM, que, na verdade, 2 ações. Vocês remitiram, não lembro agora também o título, se era ofício, se era parecer. Teve um lá atrás, que vocês estavam dizendo que os auditores tinham que ser um pouco mais rigorosos, ou que tinha um caso que era para parecer adverso e tinha só ressalva, tinha um caso que era para ressalva, mas só tinha ênfase, e vocês pediam para os profissionais aí redobrarem aí o ceticismo e cumprir a norma da maneira que ela é exigida. E, mais recentemente, a CVM emitiu também um outro documento pedindo para que as empresas criassem políticas contábeis formalizadas para evitar que, num ambiente contábil baseado em julgamentos, que na hora de fazer esse julgamento, a empresa escolhesse a opção mais conveniente para ela. Quer dizer, uma vez que ela tem aquilo formalizado, o auditor conhece, no momento em que surge a situação que exige julgamento, já se sabe qual que é a política contábil da empresa para aquele evento. Eu não sei se vocês têm algum retorno sobre isso, se esses avisos ecoaram aí na comunidade contábil, se as empresas reagiram a eles, se os auditores entenderam o recado.
sei se o... Com licença, convidar então o Bezerra. Desculpa. Junte-se ao painel. Muito obrigado, Bezerra. Te dei um trabalho, hein? Desculpa o improviso, Bezerra. Bom dia mais uma vez. Os documentos que você está se referindo, Fernando, são ofícios circulares. Foram 2 ofícios circulares. Né? E o ofício circular é uma prática das áreas técnicas da CVM sei lá, desde quando eu me lembro de trabalhar na CVM. Estou lá há 20 anos, desde sempre a gente fez isso. E é sempre no sentido de alertar, né, e de orientar. Quer dizer, esse ofício circular que você se referiu inicialmente, ele é um pouco mais antigo, ele tem uns 2, 3 anos, se eu não estou enganado. Né? Certamente os efeitos já foram observados, né? Efeitos positivos, senão nós teríamos reeditado a questão, o que nós não fizemos. Né? Portanto, surtiu efeito aquilo que nós estávamos alertando naquele momento. Esse outro que você se referiu em relação a questões de práticas contábeis discricionárias, que esse era o objetivo, esse é mais recente, é do ano passado. Essa é uma questão recorrente, ela não tem, quer dizer, não é o que a gente espera não é perceber melhorias ou não, né? Na verdade, tentar formar uma cultura, né? Ou, em outras palavras, retornar a uma prática que nós tínhamos no passado. Né? Muitas empresas, antes da implementação desse novo conjunto de normas, tinha lá o seu manual contábil, o seu manual de contabilidade interno, né? Que previa o tratamento das várias questões que já era de conhecimento das empresas, né? De como tratar na contabilidade, na medida em que aquela norma, aquela regra, permitia uma escolha. Né? Você pode ir por este ou por aquele caminho, né? E qual é o caminho que a empresa escolhe. Então, ela definia isso previamente no seu manual de contabilidade. Essa prática, de certa forma, se desorganizou, né? Por conta do processo que nós acabamos adotando no Brasil de internalização das normas contábeis, e aí todos nós temos que fazer, todos nós profissionais de contabilidade temos que fazer o meia-culpa, né? Porque ficou lá o projeto de lei 3741 tramitando no Congresso desde 2000, e de repente, em dezembro de 2007, foi lá o presidente e o Congresso aprovou e o presidente promulgou a 11638. Né? E para entrar em vigência, 5 dias depois, no dia 1º de janeiro, para uma mudança significativa nos nossos padrões contábeis, nós não estávamos preparados para isso. Né? Então, no início houve uma desorganização, essa desorganização muito bem percebida pelo CPC e por nós, órgãos reguladores que somos observadores lá no CPC, CVM, Banco Central, SUSEP, né? Percebemos isso claramente, tanto é que em 2008 nós fizemos um conjunto mínimo de normas para atender aquela exigência que estava contida na lei, foram 14 CPCs, se eu bem me lembro, né? Esse trabalho foi complementado no ano seguinte, em 2009, com todo o conjunto de normas necessárias para tornar o nosso padrão contábil completamente aderente ao internacional. Mas nesse período, o que se percebeu é que houve uma certa desorganização interna, natural, né, por parte das empresas, porque o objetivo era atender a entender esse novo conjunto de normas, né, de abandonar os seus manuais. E mais que isso, mesmo aqueles antigos não serviam mais, porque as práticas estavam mudando. Né, e com esse novo set de normas, com esse novo conjunto de normas, com um número muito maior de escolhas possíveis, né, diferente do set antigo, baseado em regras que você determinava exatamente o que se precisava fazer, com algumas exceções. Né? Esse novo conjunto não, com um volume muito maior de possibilidade de escolhas. Né? Então, o que a gente está lembrando nesse ofício circular é exatamente isso. Olha, você tem um ambiente agora muito mais subjetivo, né? Você tem agora um ambiente em que as escolhas são maiores, né? O número de escolhas são maiores, né? A amplitude das escolhas também são maiores, né? E o que a gente entende é que você deve definir ex ante, quer dizer, previamente, quais são as suas escolhas. E como é que você faz isso? Retomando aquela prática antiga de estabelecer o seu manual de contabilidade. E qual é o objetivo, né? E qual é o saldo que se espera disso? Né? É
que os conflitos de entendimento a respeito da aplicação deste ou daquele procedimento diminuam, né? E mais que isso, né? Na hora que você tem que tomar uma decisão com a premência do tempo, de ter que entregar a informação, de ter que dar informação para o seu acionista, de ter que saber qual é o seu lucro, para saber qual é a sua base de pagamento de dividendos, né? A sua isenção, a sua neutralidade na escolha, ela fica prejudicada, ela fica comprometida. Agora, por outro lado, na medida que você já estabeleceu isso previamente, né, você não está premido por essas questões de momento, né, você já sabe previamente o que você vai fazer, o que você deve fazer. Né? Isso não quer dizer que não se possa mudar uma política contábil. Pode, claro que se pode. Né? Mas para isso você tem que justificar, para isso você tem que mostrar e demonstrar que a nova política é melhor que a anterior. Né? Ou seja, o que a gente espera, na verdade, é que com base nesse novo ambiente contábil brasileiro, a gente tem melhores informações, mais melhores informações tomadas, com decisões tomadas mais conscientes e sem a pressão de momento, sem a pressão de ter que entregar o relatório no dia seguinte. Esse era o objetivo daquele ofício circular, e mais uma vez eu lembro, o ofício circular não é norma, né? O ofício circular é apenas uma orientação da área técnica da CVM, ou seja, não é nenhum documento do colegiado da CVM, da diretoria da CVM, é da área técnica, da forma como essa área técnica entende determinadas questões. Questão importante, me desculpe a ignorância, pelo menos na minha época, quando eu tinha várias opções para escolher de contabilização, existia um princípio básico de conservadorismo que me obrigava a escolher o princípio que desse, digamos assim, o resultado mais conservador. Esse princípio foi abolido da contabilidade ou é impressão minha? Ele saiu da estrutura conceitual, né? Mas nós não estamos tratando disso, não. Nós estamos tratando de outras questões. Nós estamos tratando, por exemplo... Em outras opções de critérios contábeis, eu posso escolher o que eu vou entender ou melhor... Não. Nós estamos falando de, por exemplo, qual é o melhor critério para avaliação dos seus estoques? Existem dois possíveis. Sim, então, essa é uma escolha contábil. Exatamente. Essa é uma escolha contábil, que você tem que fazer previamente. Quando é um princípio flexível, você... Mas é disso, exatamente disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de conservadorismo, não. Depreciação linear. O conservadorismo, e aí, o conservadorismo no conjunto das novas normas não existe mais tal como nós entendíamos. Ele foi substituído pela neutralidade, ou seja, a informação contábil tem que ser neutra, ela não pode ser tendenciosa, nem para mais, nem para menos, ela tem que ser neutra. Mas eu peço uma gentileza, as próximas perguntas, por favor, vamos fazer por escrito, que aí a gente lê no microfone e não perde a tradução. Só peço essa gentileza. Eu agradeço, foi muito pertinente a tua colocação para tirar a dúvida no momento, mas eu peço gentileza para os próximos, que a gente faça por escrito e eu faço questão de ler. E daqui a pouco temos a sessão. Aliás, quem quiser fazer perguntas, eu não sei se fazendo um bloquinho, pode anotar e a moça ali vai pegar. Eu tenho uma pergunta, você falou sobre cultura das empresas, eu queria saber do Gabriel, a gente sabe que está tendo uma reforma grande na normatização contábil, está em estudo ainda, né, sobre norma de seguros lá no IASB. Eu queria saber, uma das reclamações constantes que se tem, o Amaros Gomes, sempre que vem aqui, ele diz, mas os brasileiros deveriam participar mais, isso já está acontecendo, a gente já percebe empresas brasileiras e entidades mais interessadas em participar desse projeto. Eu queria saber, a SUSEP, de que maneira ela está envolvida nisso, para depois não vir uma norma e a gente não ter que aceitar, ou vocês ficarem preocupados, por exemplo, que você comentou sobre o conflito entre o princípio contábil que vocês consideram mais correto e a solvência. Se você puder tratar desses dois pontos, eu agradeço. Eu na SUSEP, né, como participante do CPC, né, tenho escutado que a intenção do CPC, né, desde a sua criação, foi participar cada vez mais, né, e adotar as normas para poder ser ouvido, né, participar cada vez mais dos fóruns mundiais, do IASB, adotar as normas para poder ser ouvido. E essa intenção tem se realizado, né, tem se fundamentado, e
o CPC nos últimos anos tem mandado diversos cartas comentárias normas, e não foi diferente com o CPC de seguros, que nós enviamos agora a última carta comentário à proposta do IFRS 4 fase 2 em outubro. Só que esse IFRS fase 2 ele veio trazendo muitas inovações e mudando totalmente a contabilização como era o CPC 11, né, o IFRS 4. E porque na verdade o IFRS 4 ele veio de uma maneira bem básica, não interferiu muito. O que prevalece hoje em dia no mercado são as normas da SUSEP de contabilização. Ele vem trazendo poucos detalhamentos, mas a nova fase vai trazer muitas mudanças na forma de contabilização, não só, mas também como as empresas operacionalizam, né, utilizam seus sistemas, né? E eu considero que nós estamos participando de maneira assim, aqui o Bezerra não deixa mentir, das discussões do IASB, né? A gente tem por meio de carta, por meio de reuniões. O IASB também está interessado, até o Amaro vem comentando que está interessado na opinião do Brasil. Aliás, todo mundo está interessado na opinião do Brasil, né? A gente vem acordando aos poucos e colocando a nossa posição, que para a gente é interessante, para eles também. Mas, como eu já coloquei, esse CPC específico, o impacto vai ser grande no nosso mercado. No caso, o IFRS 4 vai ser grande no nosso mercado. Eles estão lá estudando nossos comentários, e eu prevejo que vai demorar um pouco essa implementação. Lá fora, a previsão é 2016. Eu, sinceramente, deixando aqui a minha opinião, não acredito que 2016 já seja o ano que vai ser implementado na Europa, e muito menos aqui no Brasil. E sobre a questão quando há o conflito com solvência, uma vez o Hans Hugerboss esteve aqui, né, o presidente do IASB, e eu fui comentar, ele estava no mesmo evento que o Tom Bini tinha falado logo antes, e ele mencionou esse ponto. Aí o Hans falou assim, você pode fazer o ajuste regulatório de uma maneira separada, você mantém a contabilidade do jeito que as normas, os princípios recomendam, ou que parece mais correto, e esse ajuste regulatório você faz no patrimônio de referência, você faz para calcular o índice de Basileia numa nota separada, e faz esse ajuste sem prejudicar o resultado que você vai apresentar para o mercado. Na área de seguros, daria para fazer alguma coisa semelhante? Sim, já é feito na área de seguros de forma semelhante. A gente não utiliza um balanço especificamente de solvência, mas sim um patrimônio líquido de solvência, né? Ele é ajustado. E é nessa linha que você disse, né? Não precisa mudar a contabilidade, né, por conta da solvência, né? Eu como coordenador da área contábil lá, minha grande briga, né? Não é briga, né? Mas discussão com os atuários é que a contabilidade é ferramenta para eles estabelecerem aí se a empresa está líquida, solvente ou não. E não necessariamente precisa a solvência, né, tem que influenciar, a atuária tem que influenciar de forma a mudar a contabilidade, a interferir nos princípios que a gente aceita como corretos, né, princípios contábeis como corretos. E a tendência já é essa. A gente vem discutindo muito dentro da SUSEP sobre se precisa criar um balanço efetivo de solvência, ou só o patrimônio da empresa de solvência seria suficiente, mas é nesse sentido mesmo que a gente trabalha. E aqui eu quero aproveitar ainda o Marcos um pouco. Marcos, eu tenho certeza que todo mundo aqui deve estar ansioso com a tramitação da medida provisória 627, né? Você estava em outro painel, devo abordar esse assunto também mais para frente, mas, quer dizer, o governo fez a medida, tem mais de 500 emendas. Como que funciona o processo daqui para frente? São essas emendas e dá para apresentar outras? Tem um relatório? Com quem que se deve falar para acompanhar esse processo? Quer dizer, passa por comissão? Quais são os passos daqui para frente? E se tem algum horizonte? Porque se fala em um prazo de tramitação de medida provisória, mas às vezes não é nesse prazo, tem recesso. Como é que funciona essa parte? A medida provisória ela tem 60 dias prorrogáveis por mais 60. Né? A tramitação inicial dela é o seguinte: ela passa por uma comissão mista,
Câmara-Senado, tem um presidente relator. Essa comissão mista ela tem um papel de julgar a admissibilidade dos requisitos constitucionais, que são relevância e urgência, e também digamos assim, uma admissibilidade temática, porque, em tese, uma medida provisória ela não pode ter temas disparatados dentro dela. Mas, na prática, a gente tem visto que as medidas provisórias têm... Algumas parecem o chapéu da Carmen Miranda, né? Tem de tudo. Isso não tem sido... O crivo dessa comissão não tem sido assim, muito duro com relação à variedade de temas, né? Então, fica mais na relevância e na urgência. Em geral, os temas são considerados relevantes e urgentes. Então, passa por essa comissão e as emendas são feitas nessa comissão, durante o processo de apreciação nessa comissão, e elas são avaliadas. Depois, como a medida provisória ela, na verdade, é uma medida de iniciativa do Executivo, ela tem a sua tramitação iniciada na Câmara, e lá são discutidas novamente as emendas. Em geral, a base procura não incorporar emendas individuais, mas aquelas que o relator colocou, o relator dessa comissão mista, né? Em geral, o processo é assim, porque o relator também tem o cuidado de negociar essas emendas que ele coloca com o próprio Executivo. E, em geral, como esse processo de negociação ele é meio complexo, meio complicado, toma muito tempo, isso já vai para o Senado na 10ª hora. Então, não dá tempo do Senado mexer muito e, em geral, se aprova do jeito que veio da Câmara. Porque, se tiver alguma modificação, teria que voltar para o reexame. Então, em geral, não dá tempo e acaba o Senado aprovando da forma como veio lá da Câmara. O prazo limite é 120 dias, mas não se entrar no recesso, esse período do recesso não conta nessa contagem. Então, digamos, se tiver 30 dias de recesso, vai passar a 650. Mas esse prazo não é adiável. Agora, as emendas do relator, elas podem ser outras tantas que não sejam essas 510, sei lá, quantas já foram feitas. São novas emendas que ele ainda vai apresentar. Ou ele pode simplesmente incorporar algumas daquelas? Não, essas emendas, elas têm que ser... As emendas do relator, elas têm que ser feitas nesse processo da admissibilidade, no momento do julgamento da admissibilidade. Ela entra no relatório, nesse primeiro relatório. Elas não são as individuais que entraram antes, são outras. O que acontece porque os parlamentares, eles fazem, tanto o senador quanto o deputado tem que fazer essas sugestões de emendas nesse primeiro período aí. O que o relator procura fazer é o seguinte: ele procura aproveitar dessas para já constar no relatório dele. Então, é muito difícil uma emenda que não tenha constado no relatório inicial da admissibilidade passar. Tá? Agora, o que acontece muito é o seguinte, quer dizer, o próprio governo derrotar emendas que foram feitas pelo relator, que eventualmente tenham até sido negociadas. Então, às vezes, o relator negocia alguma coisa com o governo, mas lá na frente, na hora da votação na Câmara, é derrubada emendas do próprio relator. São derrubadas emendas do próprio relator. O mais comum é haver supressão. Se não tem consenso, fica de fora, né? Fica de fora. O mais comum é o governo, algumas inovações que são sugeridas na relatoria dessa comissão de admissibilidade, elas sejam perdidas. Agora, para as empresas, quer dizer, a MP
ela tem uma previsão de abandono antecipado do regime tributário de transição já na virada do ano. Elas trabalham como se tudo fosse ser aprovado e tomam essa opção sem saber se isso vai virar lei? Como é que... Não, o que acontece é o seguinte, uma medida provisória, ela tem vigência plena enquanto não houver a sanção da presidente do projeto de lei de conversão. Se eventualmente um projeto de lei de conversão, que é a existência de alguma alteração, né? Ela tem vigência plena na sua versão original. Todo o processo de produção de um projeto de lei de conversão, qualquer mudança em relação à versão original da medida provisória, só entra em vigor depois da sanção presidencial ao projeto de lei de conversão ou eventual posição de veto. Tá? Então, o que está vigente hoje na ordem jurídica é o texto original. O Ricardo já está pronto para fazer perguntas do plateia ou você quer mais um tempinho para... Pronto eu não estou, não. Vamos fazer. Muito obrigado, Fernando, pela condução desse debate. Tenho a satisfação de avisar que o Vanderlei Olivetti chegou com segurança e o professor Eliseu Martins também, como nós estávamos torcendo aqui ao final da sessão de abertura. Por questão de, vamos dizer, justiça e bem receber o Vanderlei, eu sugeri que, embora ele tivesse chegado no final desse painel, que ele integre o próximo painel. Ele entrar frio no debate, de repente, poderia não ser... não poderíamos extrair o melhor do Vanderlei. Então, deixe ele se ambientar e ele entra para o próximo painel. Eu já conversei assim com ele. Eu tenho aqui as perguntas a fazer e a resposta realmente é não estou preparado. Mas eu tenho um comentário a fazer, muito breve, que foi quando o Joseph pediu para que eu comentasse a respeito da educação profissional continuada. E está escrito explicitamente no relatório, voluntária. E foi um termo repetido aqui neste painel. E eu, na minha fala, eu não dei ênfase à questão da voluntariedade dessa certificação. Considerando o estado atual da legislação e com relação às práticas internas do Conselho Federal de Contabilidade, no exercício dessa exame de suficiência, a sugestão é, vamos, a partir do Conselho Federal de Contabilidade, considerando-se que mantém o status quo, desenvolver, a partir do Conselho Federal de Contabilidade, juntando esses outros stakeholders que estão aqui neste painel e nos próximos os catalisadores. Então eu digo, uma joint venture, vamos assim utilizar um termo pomposo, né? Já estamos falando de contabilidade, entre CFC, CVM, SUSEP, Bacen, Previc e, por que não, claro, Secretaria do Tesouro Nacional, porque a contador também atua na contabilidade pública, governamental, Receita Federal, FENACOM, as outras IBRACON e as diversas organizações relevantes no exercício da profissão do contador, montarmos domesticamente uma certificação profissional. Não simplesmente importar uma certificação profissional, seja americana ou europeia. Então a proposta da certificação voluntária é nesse sentido. Não muda a legislação atual e esses organismos desenvolvem conjuntamente um programa de certificação que não é exigido por lei. Mas aí é o mercado, como na reportagem que você fez publicar ontem, Fernando, o mercado atribuiria valor a essa certificação, de modo que os profissionais, por ela certificados, demonstrariam que estão num nível superior em relação àqueles que não estão, e isso muito provavelmente refletiria na qualidade das prestações contábeis, como foi aqui falado, também refletiria, acredito, no salário, na renda e no status profissional desses profissionais. Espero que, desculpa fazer uma palestra paralela, mas eu acho importante, uma falha na minha fala anterior, não ter deixado isso claro. Com relação às perguntas, eu tenho sim aqui algumas. Enquanto você vai dando uma lida, Obrigado. O Tadeu fala sobre se você vê espaço para
criar esse CPA brasileiro, e o Gabriel já comentou um pouco disso, no futuro, ou a CVM, ou numa regulamentação via bolsa, você entende que tem espaço para fazer uma autorregulação no sentido de, para essas empresas aqui, ou para as abertas, ou para as empresas do novo mercado, ou nível 1, se criar uma exigência de que tenha alguém lá que tem essa certificação. Você acha que faz sentido? Não faz? Qual a sua avaliação sobre isso? Você está se referindo especificamente ao auditor? Não, é uma certificação que vale do contador e do auditor também. É assim. Nos Estados Unidos, como é nos Estados Unidos, né? Para trabalhar numa companhia aberta, tem que ter o CPA. Além de ser contador, tem que ter essa certificação. Quer dizer, de novo a gente começa a esbarrar um pouco na nossa capacidade de atuar, né? No nosso limite de atuação. De novo, é bom ressaltar que o contador em si, na figura do contador da companhia, da empresa, ele está fora da alçada da CVM, ele está fora da supervisão da CVM, né? Ele é um profissional estimado pela CVM, pela qualidade do serviço que ele presta, da importância, mas ele está fora, enfim, desta supervisão, né? Então, a gente pensa e olha exclusivamente para a atuação do auditor independente, né? E hoje a gente tem as nossas regras lá, né, para registro, né, para educação continuada, né? Enfim, então a gente teria a pensar nessa hipótese, muito francamente nunca ocorreu. Eu acho que talvez a gente tivesse que ser mais seletivo e, enfim, e mais focado nisso. Obrigado, Tadeu. Então, vamos às perguntas. Eu vou narrar aqui as 3 perguntas, as 4 perguntas, e depois, então, Fernando, você, por favor, administra a melhor distribuição. Mas, se bem que algumas delas são direcionadas à CVM, então o teu trabalho está facilitado, é só entre 2 aqui que você vai discriminar. Uma pergunta talvez seja não só para a mesa, mas também para o Banco Mundial. Gostaria de saber se há um compromisso para a completa implementação das recomendações do relatório e se há autonomia para definir quais recomendações serão efetivamente seguidas. Eu falei que eu ia ler todas, mas eu já me atrevo a dar um palpite de resposta. A soberania nacional não está ameaçada de forma alguma a partir desse relatório. Então, com certeza, para a minha visão, o país e os órgãos competentes têm competência. A questão é a figura dos organismos brasileiros que são membros da IFAC e se comprometem a implementar as normas do IFAC, e eu falo nomeadamente CFC e IBRACON, que são membros do IFAC. Para ser membro do IFAC, tem que se comprometer a fazer de tudo para implementar as recomendações deles. Mas, eu repito, a soberania nacional continua resguardada. Diretamente para a CVM, e aqui eu faço questão de deixar claro, Bezerra, não sou eu o autor das perguntas. Você vai entender pela segunda. A primeira, o exagero ou o desbalanceamento entre quantidade e qualidade das notas explicativas, além do que foi dito, também não pode ser explicado pela tendência dos profissionais em fazer um Ctrl-C, Ctrl-V? Copiar a nota explicativa dos anos anteriores, acrescentando novas notas necessárias, sem uma reflexão, sem um questionamento da necessidade real daquelas notas antigas? Wagner Moraes, contador, é o autor dessa pergunta. A outra pergunta que agora eu digo, não sou eu o autor, mas é anônima, eu não tenho aqui o nome do autor, questiona o rodízio, por isso que eu fiz essa brincadeira contigo. Como a CVM enxerga o processo de rodízio dos auditores após os primeiros 2 anos da efetiva implementação? Lembrando que tem sido uma tendência global, já anunciada inclusive por países europeus. O efeito competitividade induzido pelo rodízio no aspecto comercial não pode comprometer a qualidade, diminuindo a imagem do contador, no caso, o contador público? A CVM soltará algum ofício sobre o balanço do rodízio dos auditores, ou apresentando alguma experiência que teve nesses 2 anos da recente norma que restabeleceu a obrigatoriedade de rodízio? E a quarta pergunta é minha.
E aqui eu já facilito o teu trabalho, direcionaria para o Marcos. Seguinte, achei fantástica a tua explicação sobre o processo relativo à MP 267. Eu só fiquei com uma pequena dúvida e, em grande parte, o Fernando refletiu essa minha dúvida na pergunta. Eu vou reiterar aqui. A medida provisória foi publicada. Antes dela ser publicada ou após a sua publicação é que é feita essa análise dos requisitos constitucionais, admissibilidade temática, relevância e urgência. Depois dela publicada, foi feito um trabalho por parte de diversos membros do nosso legislativo, no sentido de receber e apresentar, naquele sistema, no caso do Senado, que eu acompanhei, as sugestões de emendas. Que eu entendi não são emendas, são sugestões de emendas. Tudo bem, emendas. O senador Francisco Dornelles foi o campeão em quantidade de emendas. Essas emendas serão, de alguma forma, são elaboradas, mas elas já estão lá no sistema. Mas o relatório do relator já foi elaborado na ausência, antes de receber essas emendas, ou esse relatório do relator é elaborado a partir, inclusive, de outras fontes, mas dessas emendas. Eu acho que essa foi uma questão de dúvida que ficou ali por parte do Fernando. Bom, desculpa pela confusão das perguntas, mas passo a... Marcos, responde primeiro? Eu acho que não precisa responder nada, né? Acho que é só passar... Bom, Vai, quanto às minhas duas perguntas, as duas perguntas para a CVM, e Tadeu, você, por favor, me complementa em relação à questão do rodízio. E com relação à questão das notas explicativas, a resposta é sim, em parte sim. Quer dizer, mais uma vez, é uma questão cultural, né? Muito do que a gente percebe de quantidade, né, tem a ver com a cópia do que foi feito do ano anterior para aquela que está sendo apresentada esse ano. E como é que a gente percebe isso? Percebe muitas vezes porque o ano precisa ser atualizado, o número precisa ser atualizado, e ele não era, é simplesmente copiado de um ano para o outro sem qualquer crítica. Mas esse é apenas mais um ingrediente nesse processo de elaboração de nota explicativa e no processo de análise também de quem tem que analisar essa informação, né, e verificar o que está acontecendo. Então, é só apenas mais um ingrediente, não é o principal, não é o principal motivo. Em relação ao rodízio, lembrando que o rodízio foi instituído pela CVM em 1999, portanto, 14 anos já, né? Já passamos por 2 ciclos, houve um adiamento no ciclo que ocorreria em 2009 e 2010, por quê? Porque foi um período sensível para o nosso ambiente contábil, ou seja, estávamos aplicando o novo conjunto os novos padrões contábeis, o novo conjunto de normas contábeis, e nesse momento a CVM entendeu que aquelas empresas que teriam que rotacionar, teriam que contratar novos auditores nesse período, 2009 e 2010, poderia, se assim quisesse, não fazê-lo, deixando para fazer a partir de 2011. Né? Então, essa foi uma faculdade que a CVM deu em relação ao rodízio para esse período específico. Né? Mas nós já tivemos 2 ciclos de rodízio, nós já fizemos ou encomendamos um estudo com o objetivo de verificar da efetividade da figura ou do instituto do rodízio. A conclusão que nós chegamos, ou a conclusão que o estudo chegou, ainda que de maneira muito, como é que eu vou dizer, ele não foi contundente, ele não foi conclusivo, mas ele disse, há indícios, a conclusão do estudo foi de que há indícios de que o rodízio de auditores, né, reflete uma melhora na qualidade do trabalho de auditoria e, consequentemente, da informação contábil que está sendo prestado. Esse nosso trabalho sofreu críticas, como todo e qualquer trabalho pode ter crítica, foi um trabalho acadêmico,
né, feito pelo Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro. O Ricardo, me parece que também capitaneou um outro trabalho encomendado pela Abrasca, que chegou a uma conclusão diferente, né? Mas o fato é que a diretoria da CVM, o colegiado da CVM, continua entendendo de que o Instituto do Rodízio de Auditores Independentes é salutar, promove melhor qualidade, promove qualidade na informação contábil. Por enquanto, a CVM sempre disse ao mercado de que ela está disposta a rediscutir esse instituto na medida em que nós formos provocados a isso e na medida em que nós recebermos informações de que esse instituto não está efetivamente atingindo aos seus objetivos, o que é o de manter a qualidade do trabalho de auditoria e, com isso, a qualidade da informação contábil. Quer dizer, o foco principal, na verdade, a motivação principal, o que está por trás disso? O que está por trás é um conceito de que a prestação contínua de serviço por um mesmo profissional para uma mesma entidade compromete a sua independência. Esse é o entendimento, esse é o conceito que está por trás. Se provar ou se chegar à conclusão de que isso não é verdade, revoga-se. E aí me parece que historicamente a CVM é sensível a toda vez que ela é provocada e, de alguma maneira, consegue ser convencida de maneira diferente, revoga-se ou, de alguma maneira, altera-se a norma. Ela já foi alterada em parte, quer dizer, naquele ponto que eu acabei de comentar, da prorrogação. Houve também agora uma mudança recente para aquelas empresas que instalem comitê de auditoria nos moldes previstos na instrução 308 alterada, né, de fazer o rodízio não de 5 em 5 anos, mas de 10 em 10. Então, as empresas que têm um comitê de auditoria instalados e que funcionem tal como está previsto na instrução, elas podem fazer o rodízio somente após 10 anos de prestação contínua de um mesmo auditor para aquela mesma empresa. Eu acho que não nada a acrescentar, eu acho que só reforçar de fato isso. A percepção hoje ainda na CVM de que o sistema é válido, quer dizer, que na verdade é positivo, mas, como disse o José Carlos, e como de resto, aberto, né, a CVM vai estar sempre aberta a rediscutir e reavaliar. Eu acho que essa lembrança dele, dessa mudança, ou enfim, dessa prerrogativa de que um comitê de auditoria, naqueles moldes, permite uma postergação desse rodízio, é um sinal, né, de que a CVM, nesse caso, admitiu uma solução alternativa, evidentemente sem perda de prejuízo, porque o pressuposto é de que o comitê de auditoria, funcionando naqueles moldes, vai suprir, né, ou vai complementar um rodízio postergado, né, duplicado, mas é um sinal de que há uma disposição de aprimoramento, se de fato houver esse convencimento. Está com o microfone? Não. Estou com o microfone. Já é a minha vez de... Já é a vez de falar sobre quem pega as emendas de quem é. Não, pois é. A admissibilidade, a comissão que avalia a admissibilidade da medida provisória, ela é instalada tão logo é lida a medida provisória, tão logo ela chega do Executivo. E esse prazo para sugestão de emendas por parte dos parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara, que é um prazo de 6 dias, na verdade, ele é aberto também concomitantemente, com a abertura dessa comissão. Então, os parlamentares vão lá na mesa, secretaria da mesa, de cada uma das casas, né, e entregam lá as suas emendas. Findo esse prazo, o relator dessa comissão mista, que vai fazer a admissibilidade, o julgamento de admissibilidade, ele já propõe um relatório para a primeira casa, o relatório de admissibilidade, que vai para a Câmara,
Então a Câmara vai receber o relatório dizendo o seguinte: olha, essa medida provisória é admissível e tem esse relatório aqui. Esse relatório vai servir de base para votação lá na Câmara. Agora, o que acontece? Em geral, se vota lá e as emendas que não foram aproveitadas, geralmente elas são objeto de votação em destaque. E geralmente elas são derrotadas, porque, evidentemente, a maioria vai votar de acordo com a orientação das lideranças da base do governo, que geralmente são orientadas a não aproveitar essas emendas que já não foram incorporadas no relatório. E, como eu já disse aqui, há casos, inclusive, de inovações que são feitas pelo relator, que foram negociadas com o próprio governo e que, às vezes, desaparecem também do relatório. Tá? Agora, teoricamente, quando o PLV, o Projeto de Lei de Conversão, que já está agora com essas emendas que foram acrescidas, seja pelo relator, seja por algum destaque lá na Câmara, vai para o Senado, isso é tratado como um projeto de lei comum, digamos assim. Então, o que ocorre? Se houver alguma modificação, que seja um acréscimo feito pelo Senado, isso teria que, em tese, voltar lá para a Câmara. Né? Porque se a Casa Revisora faz alguma modificação, em termos de agregar, isso tem que voltar para a Câmara, e a Câmara tem que anuir com esse acréscimo. Em geral, como eu já disse aqui, inclusive por razões de tempo, a base não permite que isso aconteça lá no Senado. Porque, em geral, isso chega faltando assim 2, 3 dias para acabar esse prazo de 120 dias. Não sei se você já acompanhou lá, Fernando, alguma tramitação, mas e já houve, inclusive, conflitos, né, do Senado com o Executivo em função disso. Quer dizer, olha, está chegando muito em cima da hora, o pessoal não está tendo tempo de avaliar, e aí o presidente do Senado deu um prazo limite. Ele falou, olha, se isso não chegar com pelo menos 5 dias antes do prazo fatal, ou seja, no dia 115 aqui, nós não vamos mais avaliar. Né? Houve um conflito e tem chegado, com pelo menos 5 dias para o Senado fazer a avaliação. Então, em tese, uma emenda que tenha sido sugerida, que não tenha sido aprovada na Câmara dos Deputados, ela pode entrar como destaque lá no Senado e ser aprovada. Mas a consequência prática disso é que ela teria que ser reavaliada lá pela Câmara. Então, assim, teoricamente é possível, mas na prática é muito difícil. Beleza. Eu queria agradecer. Então, basicamente, ou entra no relatório ou as chances são pequenas, né? Tem que convencer o relator. Né? Queria agradecer a todos e acho que agora é a hora o Ricardo vai dar uma palavrinha aí, acho que é o almoço. Muito obrigado a todos pela mesa. E sim, Fernando, é o almoço. O almoço será servido aqui fora, não foi? Por favor, vocês podem se instalar numa das mesinhas, as mesinhas. Não é self-service, vocês serão servidos, embora acho que ficaremos em pé, mas seremos servidos. Vem vários pratinhos aí, só a sobremesa que está no buffet. E o almoço, então, um oferecimento aqui do Banco Mundial. Eu agradeço em nome da Fundação. Obrigado a todos.